Olá pessoal, nós vamos para mais uma aula de matemática e hoje nós iremos falar sobre geometria. Sim, geometria é a parte da matemática que estuda as formas, que estuda o espaço onde essas formas estão inseridas. Então vem comigo, vamos aprender um pouco mais sobre essas figuras geométricas. Nós temos aqui um exemplo de algumas figuras geométricas. Você tem aqui o exemplo de um dado, que na verdade tem o formato de um cubo. Nós temos um trapézio, nós temos um triângulo, nós temos uma bola de futebol, que tem um formato esférico, nós temos um cilindro, nós temos um paralelepípedo, um cone. Todas essas figuras, elas são geométricas, elas fazem parte da geometria. Porém, elas são diferentes quanto às dimensões. Vocês observam que existem algumas figuras que elas têm 3 dimensões e existem figuras que têm 2 dimensões. Por que isso acontece? Porque as figuras geométricas elas estão classificadas em planas e espaciais. Então nós iremos ver hoje esses 2 tipos de figuras geométricas. O nosso objetivo é aprendermos um pouco mais sobre as figuras geométricas planas e espaciais. Ok? Vamos começar com as figuras geométricas planas. A geometria plana é a área da matemática que trabalha com as figuras no mesmo plano. Ou seja, são aquelas figuras que têm apenas 2 dimensões, são as figuras 2D. Então a geometria plana é essa área da geometria que trabalha as figuras em apenas 2 dimensões. Nós temos aqui alguns exemplos. Nós temos algumas figuras bem conhecidas, como o triângulo, nós temos o quadrado, nós temos o retângulo, temos o círculo, temos o losango, paralelogramo, trapézio, oval. Essa oval aqui é um formato elíptico, é uma elipse. Mas o que é importante vocês aprenderem é que todas essas figuras apresentadas aqui, elas estão contidas no mesmo plano. Por quê? Porque elas têm apenas 2 dimensões. Por isso que elas são chamadas de figuras geométricas planas. Ok? Então, já adiantando aqui, uma dica para vocês. Futuramente, nessa aula, nós iremos falar sobre polígonos. E o que são polígonos? Polígonos são figuras geométricas fechadas, formadas por segmentos de reta. Então, pegando o exemplo aqui anterior, essas figuras que estão acima, aqui o triângulo, você tem um exemplo de polígono. Por quê? Porque, primeiramente, é uma figura fechada. E depois ela é formada por segmentos de reta. O quadrado, novamente, você tem uma figura fechada, formada por segmentos de reta. O retângulo, também você tem uma figura fechada, formada por segmentos de reta. Quando você chega aqui no círculo, é uma figura fechada, porém não é formada por segmentos de reta. Quando você vem para cá, para a elipse, formato oval, também é uma figura fechada, porém não é formada por segmentos de reta. Então a gente pode concluir que todas essas figuras aqui, menos o círculo e a oval, todas essas figuras eu posso chamar de polígonos. Por quê? Porque são figuras fechadas formadas por segmentos de reta. Essas duas aqui, o círculo e a oval, não são exemplos de segmentos, não são exemplos de polígonos, porque não são formadas por segmentos de reta. Ok, gente? Outra parte da geometria é a geometria espacial. Então, são as figuras geométricas espaciais. Professor, o que são figuras geométricas espaciais? Vamos aprender que a geometria espacial é a parte ou a área da matemática que estuda as figuras no espaço. São aquelas famosas figuras de 3 dimensões, 3D. Nós temos alguns exemplos aqui. Você tem figuras que apresentam 3 dimensões. Você tem um cilindro, nós temos um cone, nós temos um cubo, nós temos uma pirâmide, outra pirâmide, nós temos uma esfera, um paralelepípedo, outra pirâmide, um prisma, tá? Vocês observam que essas figuras, elas apresentam 3 dimensões. Se você pegar qualquer uma dessas figuras aqui, vamos colocar aqui um cilindro. Se você coloca um cilindro em cima de uma mesa, você vai notar que
nem todas as dimensões vão estar no plano da mesa. Apenas a base vai estar no plano da mesa, não é verdade? Mas as outras partes do cilindro, elas vão estar no espaço, tá? Então, por isso que ela é uma figura geométrica espacial. São figuras que apresentam 3 dimensões, ok, gente? Também são conhecidos como sólidos geométricos, tá? As figuras geométricas espaciais são conhecidas como sólidos geométricos. Esses sólidos geométricos, gente, eles podem ser de duas formas, que nós vamos ver. Ó. Os sólidos geométricos podem ser poliedros e os sólidos geométricos também podem ser chamados de corpos redondos. Então, poliedros e corpos redondos. Vamos ver os poliedros. Aqui nós temos exemplos de alguns poliedros. Aí você pode dizer, professor, mas eu não estou entendendo, quando é que vai ser um poliedro? A definição mais simples de poliedro que nós temos é que são sólidos formados por polígonos. São sólidos geométricos formados por vários polígonos. Por isso que eu defini com vocês o que era polígono anteriormente. O que eu disse? Que polígonos são figuras geométricas fechadas formadas por segmentos de reta. Então, todos esses sólidos aqui, ó, vocês observam que são formados por polígonos. Ó, essa pirâmide tem uma parte amarela, já tem outra face vermelha. Esse cubo tem uma face amarela, tem uma face azul, tem uma face amarela. Mas se você observar essas faces, são polígonos. Então, eu uni vários polígonos nas faces, e essa união de vários polígonos deu origem ao que nós chamamos de poliedros, ok? Deu para entender? Os sólidos geométricos também eles podem ser corpos redondos, ok? O nome já está falando, ó, são superfícies que têm um formato arredondado. Nós temos o cilindro, nós temos a esfera, nós temos o cone. São sólidos que têm a base e as superfícies arredondadas. Se você pegar um cilindro, tá? Aqui eu tenho um cilindro. O formato de um cilindro, eu vou colocar como exemplo uma lata de refrigerante. Se você observar a lata de refrigerante, a base da lata ela é redonda, e a superfície lateral, que a gente daqui a pouco vai aprender o nome, que é uma geratriz, essa superfície lateral da lata de refrigerante é arredondada. Se você pegar uma esfera, que pode ser uma maçã, pode ser uma laranja, também tem as superfícies arredondadas. Se você pega um cone, tá? Um cone que um agente de trânsito usa para fechar as ruas, um cone como esse daqui, novamente tem a base circular, e as superfícies laterais são arredondadas. Então, são chamados de corpos redondos. Todos eles são sólidos geométricos. A diferença é que uns recebem os nomes de poliedros e outros recebem o nome de corpos redondos. Vamos ver alguns principais desses sólidos geométricos, incluindo os poliedros e os corpos redondos. Tá? O primeiro que nós vamos estudar é o prisma, ok? O que é um prisma? Só para vocês entenderem um pouco o que é um prisma. Aqui eu tenho duas bases, vocês observam que essas bases são iguais, e eu vou ligar essas duas bases por segmentos de reta. Olha só o que acontece. Liguei, então essa figura formada por essas duas bases iguais, ligadas por segmentos de reta, é que eu chamo da matemática de prisma, ok, gente? Então, nós temos alguns elementos importantíssimos nos prismas. Quando eu estudo prisma, eu preciso compreender que eu vou ter duas bases. Essas duas bases elas precisam ser iguais. Não existe prisma que tenha bases diferentes. Então, se aqui é um quadrado, em cima também vai ser um quadrado com a mesma medida. Não pode ser um quadrado com uma medida e outro quadrado com outra medida. Não pode ser assim. Tem que ser iguais. Então, em um prisma eu tenho as bases. Em um prisma também eu tenho as arestas. Arestas são essas linhas pretas, tá, gente? Essas linhas que formam a figura. São chamadas de arestas, que é a mesma coisa de lado, tá? Em um prisma também eu tenho as faces. As faces são essas regiões laterais. Se você pegar uma caixa de sabão em pó, uma caixa de bombom,
você vai observar que ela tem as laterais. Essas laterais são chamadas de faces. Em um prisma, também nós temos os vértices, tá? São esses pontinhos vermelhos, tá? Que é, na verdade, o encontro de duas arestas. Então, o encontro de duas arestas, então, elas formam um nozinho que é chamado de vértice. Tá ok? Outro sólido geométrico muito importante que nós vamos ver são as pirâmides. Você observa uma base, que eu coloquei essa base verde, e essa base, eu vou colocar nessa base, nós temos aí os vértices, e eu tenho um ponto externo nessa base. Eu vou ligar esse ponto externo, esse ponto que está fora, eu vou ligar a todos esses outros pontos que pertencem a essa base. Então, eu vou ligar. Então, olha só o que vai ficar. Então, essa figura formada por essa união desse segmento de reta do ponto externo à base é que eu chamo de pirâmide. Tá ok, gente? Também a pirâmide tem os seus elementos. Olha só. O que nós podemos destacar? A pirâmide também tem uma base. A pirâmide também tem a sua aresta, que são essas linhas, ó. A pirâmide também tem suas faces, tá? Que compõem a figura. A pirâmide também tem seus vértices. Uma coisa muito interessante, uma observação que nós vamos fazer, é que quando a gente trabalha com prisma, pirâmide, a gente precisa compreender que as faces laterais de um prisma, olhem para cá para o prisma, a lateral sempre vão ser o quê? Retângulos. Sempre elas vão ser retangulares, ok? Já na pirâmide, a lateral sempre vão ser o quê? Triângulos, tá? Então, as faces laterais de uma pirâmide sempre são triangulares. Num prisma são quadrangulares. Tranquilo? Outra dica para vocês, quando eu trabalho com prisma, a gente pode citar, no começo da aula eu coloquei um exemplo de um dado, que é um cubo. Então existem alguns prismas que eles são especiais, que no caso é um cubo. Então o cubo é um tipo de prisma, ok? Outro é o paralelepípedo, é a caixa de sabão em pó, é a caixa de bombom. Tem um formato diferente, tem as faces retangulares, o cubo já tem as faces quadradas, mas não deixa de ser prisma. Tá? São só nomes especiais que eles recebem. Quando as faces são todas quadradas, então é um cubo. Quando as faces são todas retangulares, nós chamamos de paralelepípedo. Tá? Só uma questão, é só uma observação. Vamos continuar com os sólidos. Outros sólidos geométricos muito conhecidos são os cilindros, né? E os cones. Tá? Você tem um cilindro e você tem o cone. Também são sólidos geométricos. Porém, são sólidos agora que fazem parte de quê? Dos corpos redondos. São corpos redondos porque as bases são circulares e as regiões laterais são também circulares. Ora, pelo fato de ter a base redonda, nós vamos ter alguns elementos aqui, tá? Em um cilindro, você tem aqui embaixo, também você tem a base, e em cima também você vai ter a base. Lembrando que essas bases, elas são iguais, iguaizinhas, tá? Não pode ser um círculo grande e outro círculo pequeno, são iguais. E elas também são unidas por segmentos de reta. Só que esses segmentos aqui, vocês observam que não são retas. Se você pegar, por exemplo, uma lata de refrigerante, essa lateral da lata não é reto, é arredondada. Então, nós chamamos de geratriz. Tá? Em um cilindro, a parte lateral não é lado, não é aresta, é uma geratriz. Então, no cilindro você tem bases, você tem geratriz, e aí você tem um Rzinho bem aqui que eu coloquei na base, que nós chamamos de raio. Professor, o que é um raio? Raio é um segmento de reta, tá? É um tamanho que vai do centro da circunferência, aqui a base é uma circunferência, vai do centro até qualquer extremidade da circunferência. Vai do centro do círculo até qualquer extremidade. Ok? Então,
raio. Toda a região circular, todo círculo, vai apresentar o raio. Então, o raio é o segmento de reta que vai da origem, que é o centro, até a extremidade da circunferência. Nós temos o cone. Tá? Cone, novamente, você tem uma base circular, porém, você não tem outra base aqui em cima, como tem no cilindro. Você tem uma base circular e aí você tem um ponto externo. Quando eu ligo os segmentos desse ponto externo até a base, então o formato é de um cone. Tá? Você observa, nós temos nas ruas, nós temos cone. Um exemplo, por exemplo, daquele chapéuzinho de aniversário, são exemplos de cone. Tá? Então, também são sólidos geométricos, é um sólido geométrico. Nós temos alguns elementos importantes, continuamos aqui, nós temos, como é um círculo, nós vamos ter o raio, que é a distância do centro do círculo até a extremidade da circunferência. Novamente, pelo fato dessa superfície ser arredondada e não reta, isso aqui é chamado de geratriz. Tá? Os agentes de trânsito usam aqueles cones, então a lateral dele é chamada de geratriz, não é aresta, é geratriz. Ok? E aí nós temos esse ponto externo, também é chamado de vértice. São alguns elementos importantes no cone. E o nosso último sólido geométrico, nós vamos falar sobre esfera. Ok? Nós temos aí o exemplo de uma esfera. A esfera, gente, da forma mais prática, é o formato de uma laranja, o formato de uma bola de futebol, o formato de uma maçã. E aí eu coloquei essa figura porque como é que é gerado uma esfera? Uma esfera, você coloca um eixo, que é uma linha aqui, essa reta, e sobre esse eixo você coloca só metade de um círculo, que a gente chama de semicírculo. Se você colocar esse semicírculo para girar em torno do eixo, você está vendo aqui a figura girando. Na verdade, isso aqui já é a figura, o sólido formado quando esse semicírculo começa a girar. Então, quando esse semicírculo começa a girar, então ele vai formar o sólido chamado esfera. Tá aqui, você está observando essa figura girando, é uma esfera. Tranquilo? Uma esfera. Quando a gente trabalha com esfera, tem alguns elementos importantes só para a gente destacar. Analisa a esfera como se fosse uma laranja, e aí nós temos, por exemplo, se eu pegasse essa laranja aqui e colocasse, enfiasse alguma coisa, uma agulha bem grande, algo pontiagudo, bem no centro dessa laranja, cortando aqui essa laranja, vazando essa laranja, eu poderia chamar essa agulha grande, ou esse material aqui que vai penetrar a laranja, eu posso chamar de eixo. Tá? Isso aqui é um eixo de simetria. Então, vendo para cá, nós podemos destacar o seguinte. Existe um ponto, o maior ponto, o ponto mais alto, e o ponto mais baixo em uma esfera. Esse ponto mais alto e esse ponto mais baixo, bem no centro da circunferência, da linha pontiaguda, da linha pontilhada que penetra a laranja, esses dois pontos chamados de polo, tá? Chamado de polo. Então, numa esfera nós temos polo, só por curiosidade mesmo, que é esse ponto mais alto e mais baixo. Quando eu corto uma esfera, por exemplo aqui, uma laranja, todo mundo corta a laranja, então eu botei aqui uma laranja cortada. Quando eu corto uma laranja em qualquer parte, essa região cortada, por exemplo, aqui eu tenho, também é redondo essa região. Então, essa região aqui que ficou depois do corte, essa região eu chamo de paralelo. Tá? Então, o paralelo é qualquer região depois do corte em uma esfera, numa laranja. Quando eu dou esse corte bem no meio da laranja, você corta a laranja bem no meio, esse paralelo a gente chama de equador. Tá? O que é um equador? É um corte dado bem no centro, bem no meio da esfera. Ok? E nós temos o meridiano, nós temos os meridianos, que também os meridianos, na verdade, é o quê? É um plano, você observa aqui,
é um plano que contém o eixo de simetria, né? Ele comporta todo o eixo de simetria, ok? Em outras palavras, para você ficar um pouco mais, para esclarecer um pouco mais, para não confundir o meridiano e um equador, tá? O meridiano sempre ele vai comportar aqui o eixo, ó, ele sempre vai, o eixo vai estar aqui nele, ó, ele vai pegar os dois pontos do polo e vai incluir nele sempre esse eixo de simetria, que é a agulha que nós penetramos na laranja. Ok, gente? Essa foi a nossa aula sobre geometria, figuras geométricas plana e espacial, e eu espero que vocês tenham entendido. Eu sugiro que vocês assistam esta aula 2, 3, 4 vezes, várias vezes vocês assistam e tirem as dúvidas de vocês. Valeu, galera. Até a próxima.